Imagine isto: o ano é 1567 e o ar na grande praça de Constantinopla está carregado de uma tensão que quase se pode tocar. O burburinho de milhares de vozes, comerciantes, soldados, mulheres, crianças, apaga-se de repente, como se um vento gelado tivesse percorrido as ruas de paralelepípedos que levam ao coração do império. As barracas do mercado ficam em silêncio, os cavalos param e até os pombos parecem se recolher nos telhados. Da extremidade da Avenida Imperial, os guardas do sultão emergem com passos firmes e cadenciados, abrindo caminho entre a multidão com a autoridade de quem não conhece oposição. Entre eles, acorrentado, um homem caminha com a cabeça baixa. Seu corpo está machucado, suas roupas em farrapos. Seu crime não foi assassinar, nem roubar, nem conspirar com potências estrangeiras. Não. Seu pecado foi muito mais imperdoável: falar contra o poder absoluto. O homem é levado até uma plataforma de madeira erguida no centro da praça, um palco construído não para o entretenimento, mas para o medo. Aqui não haverá julgamento nem apelação. O que está prestes a acontecer é tão brutal, tão friamente calculado em sua crueldade, que as testemunhas o lembrarão pelo resto de suas vidas, e seus filhos, e os filhos de seus filhos o contarão em sussurros, como advertência, por gerações. Durante séculos, o Império Otomano foi celebrado por sua glória militar, suas conquistas avassaladoras e seu vasto domínio que se estendia por 3 continentes. Elogiam-se sua arte refinada, suas mesquitas majestosas, seus mercados agitados cheios de especiarias e seda, e seu sistema administrativo que mantinha unida uma das civilizações mais complexas da história. No entanto, essa é apenas metade da história. Por trás dos mosaicos brilhantes e das cúpulas douradas, existia um rosto muito mais sombrio. Uma maquinaria política que não se sustentava unicamente com exércitos invencíveis ou tratados diplomáticos, mas com um instrumento muito mais eficaz e aterrorizante: o medo. O terror era o eixo invisível que sustentava o poder imperial. Não era um acidente nem um excesso ocasional. Era uma estratégia cuidadosamente projetada. Os castigos não eram atos impulsivos de raiva ou vingança. Eram coreografias minuciosas, espetáculos públicos que falavam uma linguagem clara e universal. Cada mutilação, cada execução, cada dor infligida tinha um propósito: gravar na mente coletiva que o poder do sultão não conhecia limites, que sua justiça era total e que nenhuma vida estava fora de seu alcance. As autoridades otomanas entendiam algo que muitos impérios antes e depois não conseguiram compreender. O medo não só controla o corpo, mas também controla o pensamento. Por isso, seus castigos não se limitavam a eliminar inimigos. Buscavam moldar o comportamento de milhões, converter cada pena em uma lição, cada carrasco em um mestre e cada vítima em um exemplo vivo. Era um sistema em que a violência não era uma ferramenta temporária, mas uma linguagem política, um meio de comunicação entre o Estado e seu povo. Esta não é a história ensinada nas salas de aula. Não aparece nas versões limpas e glorificadas do passado, que tentam disfarçar a realidade sob o véu do progresso e da civilização. O que você vai descobrir agora é uma verdade incômoda. O Império Otomano aperfeiçoou a arte da crueldade até transformá-la em uma ciência do controle social. Fê-lo com uma precisão arrepiante, aplicando castigos específicos para cada crime, calculando o impacto psicológico e garantindo que a mensagem fosse tão poderosa quanto o próprio castigo. Acompanhe-me em uma viagem através do tempo para desenterrar os métodos de castigo mais horrendos jamais concebidos pela humanidade. Você conhecerá o destino dos traidores a quem se arrancavam os olhos com ferro em brasa, condenados a vagar cegos pelas ruas como advertência perpétua. Você verá como os rebeldes eram decapitados em cerimônias públicas projetadas não apenas para matá-los, mas para apagar sua existência da memória coletiva.
você sentirá a dor do Falaca, esse tormento calculado que destruía o espírito sem derramar uma gota de sangue, e presenciará finalmente o horror indescritível do empalamento, onde a morte era um processo que podia durar dias inteiros. Cada um desses castigos foi uma lição escrita com dor, uma advertência gravada em carne viva, uma forma de lembrar ao povo que o Estado não só podia controlar suas vidas, mas também seu sofrimento. Prepare-se. O que você vai ouvir não é para corações fracos. É a história sem filtros, sem adornos e sem piedade de como um império transformou a dor em uma ferramenta de poder. E ao final deste relato, talvez você se depare com a mesma pergunta que milhões de pessoas fizeram ao longo da história. Até onde pode chegar a humanidade, quando o medo se torna a lei e a crueldade o pilar sobre o qual um império se sustenta? Para compreender como o Império Otomano se manteve no poder por mais de 6 séculos, é preciso olhar além de seus exércitos invencíveis, suas frotas poderosas e seus acordos diplomáticos. O verdadeiro segredo de seu domínio não residia unicamente em sua capacidade militar, mas em sua maestria para moldar a mente humana através do medo. O terror não era um subproduto do poder, era o alicerce sobre o qual o império foi construído. De Istambul a Bagdá, dos Balcãs ao norte da África, milhões de pessoas viviam sob a sombra de um sistema judicial que não tinha como objetivo reabilitar nem redimir, mas dissuadir. Cada castigo era um espetáculo desenhado com precisão cirúrgica. Cada execução uma representação teatral que falava uma linguagem universal. A desobediência tem um preço inimaginável. A mensagem era clara e se repetia em cada praça, em cada mercado e em cada mesquita. O sultão não precisava estar presente para se fazer sentir, porque sua justiça estava sempre. As autoridades otomanas entendiam algo que muitos governantes antes e depois deles nunca conseguiram compreender totalmente. O castigo mais eficaz não é o que destrói o corpo, mas o que dobra o espírito. Não se tratava apenas de infligir dor, mas de converter essa dor em um símbolo, em uma lição viva. Por isso, a maioria das penas era pública. Não se escondiam em prisões nem em salas fechadas. Eram realizadas sob a luz do sol, diante de homens, mulheres e crianças, obrigados a presenciar o destino daqueles que ousaram desafiar o Estado. O espetáculo tinha um propósito duplo. Por um lado, castigava o culpado com métodos tão elaborados e horríveis que a própria ideia do crime se tornava impensável para o restante. Por outro, transformava cada espectador em cúmplice involuntário do sistema, semeando em seus corações um medo que os mantinha obedientes muito depois que o carrasco baixasse sua espada. Era uma forma de controle mais eficaz que qualquer exército. Um império de corpos trêmulos e mentes submetidas. Até o desenho urbano participava dessa estratégia. As plataformas de execução eram erguidas em praças centrais, visíveis a quilômetros de distância. Os cadáveres ficavam pendurados por dias, às vezes semanas, como lembretes silenciosos da onipresença do poder imperial. Nos registros judiciais, os crimes e seus castigos eram detalhados cuidadosamente, criando um catálogo de terror que era tanto administrativo quanto psicológico. Mas o aspecto mais inquietante era a deliberação com que cada castigo era planejado. Não havia improvisação. Cada método, do mais leve ao mais atroz, respondia a uma lógica política precisa. O Estado calibrava a dor de acordo com a gravidade do delito, o status do acusado e a mensagem que queria enviar. A crueldade não era uma consequência do poder, era seu instrumento mais refinado. Esse uso meticuloso do medo permitiu aos otomanos governar vastos territórios com relativa estabilidade por séculos. E foi esse mesmo terror que transformou o castigo em uma arte perversa, uma coreografia de sofrimento, projetada não apenas para castigar o indivíduo,
mas para manter submetida toda uma civilização. Se há um castigo que simboliza perfeitamente o equilíbrio entre dor física e terror psicológico que caracterizou a justiça otomana, esse foi sem dúvida o arrancamento de olhos. À primeira vista pode parecer um método menos cruel que outros que viriam depois, mas essa percepção se desvanece assim que se conhecem seus detalhes. Esse castigo não buscava apenas punir o culpado. Pretendia arrancar-lhe sua humanidade, deixá-lo vivo, mas mutilado, útil como advertência e exemplo perpétuo do poder do sultão. Era um castigo reservado para os traidores, os funcionários corruptos, os conspiradores ou aqueles que haviam quebrado o juramento de lealdade ao soberano. Em uma sociedade onde a obediência era o valor supremo, trair a confiança imperial era considerado o crime mais grave. Por isso, o castigo devia ser exemplar. E era em todos os sentidos. Tudo começava muito antes do dia da execução. Durante semanas, o condenado era submetido a uma tortura psicológica implacável. Os guardas lhe explicavam cada detalhe do procedimento. Como seria imobilizado em uma cadeira especialmente projetada, como os instrumentos de bronze seriam aquecidos até o vermelho vivo, e como o calor incandescente queimaria seus olhos antes de arrancá-los. Essa antecipação era, em si mesma, uma forma de castigo. Muitos prisioneiros colapsavam mentalmente antes mesmo de a sentença ser executada. Quando chegava o dia, o ritual seguia um protocolo preciso. O condenado era levado a uma praça pública, onde uma multidão reunida em silêncio esperava presenciar o ato. Não era um espetáculo de entretenimento, mas uma lição. As crianças eram encorajadas a olhar de perto, a gravar na memória o destino dos desleais. Os carrascos, profissionais com anos de experiência, executavam o procedimento com exatidão cirúrgica. Ao aplicar os instrumentos incandescentes, certificavam-se de cauterizar instantaneamente as feridas para evitar que o prisioneiro morresse por perda de sangue. A intenção não era matá-lo, mas condená-lo a viver na escuridão. Mas o verdadeiro poder do castigo não residia unicamente no sofrimento do indivíduo, mas no que viria depois. Os homens cegados raramente eram executados ou aprisionados. Em vez disso, eram libertados sob vigilância, mantidos com pensões estatais mínimas e obrigados a perambular pelas ruas, mendigando em mercados e mesquitas. Suas órbitas vazias eram um lembrete vivo do que acontecia quando se desafiava o Estado. Cada passo que davam, cada moeda que pediam, era uma mensagem do império ao seu povo. A traição nunca ficava impune. Crônicas otomanas como as de Evliya Çelebi narram cenas que gelam o sangue. Homens, antigos governadores, reduzidos às sombras do que foram, tropeçando na escuridão, e sendo apontados pelas crianças como exemplos do que não se devia fazer. A imagem do traidor cego tornou-se um símbolo de advertência mais poderoso do que qualquer palavra. Assim, o arrancamento de olhos não era simplesmente um castigo, era uma lição perpétua, uma condenação que transformava um ser humano em um instrumento do medo coletivo. Era o primeiro passo na escalada do terror, e uma vez que você o cruzava, o resto do caminho descia a abismos ainda mais escuros. Se o arrancamento de olhos era uma advertência silenciosa, a decapitação era o rugido estrondoso do poder imperial. Não era simplesmente uma execução. Era uma representação cuidadosamente orquestrada que reafirmava a autoridade absoluta do sultão sobre a vida e a morte. No Império Otomano, perder a cabeça não era um simples castigo físico. Era um ato simbólico que apagava a honra, a linhagem e a memória do condenado em um único golpe. Um dos casos mais emblemáticos foi o do Sheikh Bedreddin, em 1416. Este erudito carismático liderou uma revolta religiosa que desafiou tanto o poder do Estado quanto a ortodoxia islâmica. Seu desafio não era militar, mas ideológico, o que o tornava um inimigo ainda mais perigoso. A resposta otomana foi contundente.
Sua morte devia ser um espetáculo inesquecível, uma advertência dirigida não só aos seus seguidores, mas a todo aquele que sonhasse em desafiar a autoridade imperial. A preparação para sua execução começou semanas antes. Foram enviados convites a embaixadores estrangeiros para que presenciassem o evento e levassem a mensagem a seus reinos. Escolheu-se um dia simbólico e uma praça central. A estrutura do cadafalso foi construída com detalhes meticulosos e o carrasco foi escolhido entre os mais experientes, um homem que dedicara anos a aperfeiçoar a técnica do golpe único e limpo. Cada elemento do ato era projetado para demonstrar controle, poder e precisão. A cerimônia começava com um gesto cruelmente irônico. O condenado devia participar de seus próprios ritos funerários. De pé junto ao bloco, onde em breve repousaria seu pescoço, ele escutava as orações por sua alma, consciente de que a morte o espreitava há poucos minutos. Este prelúdio não era casual. Era uma forma calculada de tortura psicológica que desarmava o inimigo mesmo antes de a espada descer. Quando bom tato o momento chegava, o carrasco erguia sua lâmina lentamente, deixando que a tensão se acumulasse entre a multidão. O silêncio era absoluto, e então, sem aviso prévio, o golpe caía com precisão mortal. A cabeça do condenado era erguida diante da multidão, que prendia a respiração em uma mistura de horror e fascinação. Esse instante ficava gravado na memória coletiva como uma lição indelével. O Estado tinha o poder de tirar não só a vida, mas também a dignidade. A decapitação não era exclusiva das execuções políticas. Nos campos de batalha, os comandantes inimigos capturados eram executados publicamente e suas cabeças eram exibidas em lanças como prova de vitória. Esse espetáculo cumpria um duplo propósito. Enfraquecia a moral do inimigo e fortalecia a convicção das tropas otomanas. Além de sua violência, a decapitação tinha um propósito profundamente político. Era uma ferramenta de comunicação visual, uma mensagem sem palavras, que afirmava a supremacia do sultão e lembrava a todos que o destino de cada homem estava em suas mãos. Era o símbolo mais puro do poder absoluto, um lembrete brutal de que a dissidência não só podia custar-lhe a vida, mas apagá-lo da história. Se as execuções públicas buscavam aterrorizar com a morte, a falaca tinha um propósito distinto: submeter através da dor prolongada, humilhar sem matar, destruir a vontade sem destruir o corpo. No vasto emaranhado do Império Otomano, este método tornou-se uma ferramenta cotidiana de controle. Era o castigo preferido nos exércitos, nas escolas, nas casas de escravos e até nos palácios. Sua aparente simplicidade escondia um requinte cruel. Tratava-se de golpear as solas dos pés descalços com precisão calculada até provocar um sofrimento insuportável. Ao contrário de outros castigos, a falaca não buscava causar mutilações visíveis nem deixar cicatrizes permanentes. Sua eficácia residia em sua capacidade de infligir dor intensa e duradoura, sem colocar em risco a vida do castigado. A técnica era quase científica. O instrumento mais comum era uma vara de madeira flexível, elaborada a partir de espécies cuidadosamente selecionadas e tratadas para atingir o grau exato de elasticidade. O objetivo era maximizar o impacto sobre as terminações nervosas sem fraturar ossos. Mas o mais aterrorizante não era o golpe em si, mas o ritual que o acompanhava. Antes do castigo, o condenado era descalçado e amarrado de costas, com os pés elevados e as pernas imobilizadas. Nessa posição vulnerável, a vítima ficava completamente exposta, sem possibilidade de escapar da dor. O carrasco, muitas vezes um soldado ou mestre com anos de experiência, modulava a força e o ritmo dos golpes com precisão milimétrica. O número de chibatadas era calculado de acordo com a gravidade do delito e a lição que se desejava transmitir. A imprevisibilidade era parte essencial da tortura. Os carrascos alteravam deliberadamente o ritmo dos golpes,
Às vezes aplicavam uma saraivada rápida, outras deixavam longos silêncios entre as chibatadas. Essa incerteza impedia a vítima de antecipar o próximo impacto, amplificando o terror psicológico. Gritar estava proibido. Quem o fazia recebia mais golpes. A humilhação era tão importante quanto a dor. A falaca tinha consequências que iam além do momento do castigo. As vítimas podiam passar semanas sem conseguir andar corretamente. Seu andar desajeitado e doloroso tornava-se um estigma visível, um lembrete vivo do poder imperial e uma advertência para todos que os rodeavam. Mesmo quando a dor física desaparecia, o trauma psicológico persistia. Cada passo era um eco da vara que os havia dobrado. Os registros administrativos otomanos revelam a minúcia com que este castigo era aplicado. Documentos detalhavam o número exato de golpes para cada infração e o protocolo que devia ser seguido para garantir a máxima eficácia. Em academias militares, os cadetes que mostravam covardia eram castigados com falaca como lição pública. Nas escolas, os estudantes desobedientes aprendiam a respeitar a autoridade sob o peso da vara. E nos mercados, os escravos que se rebelavam eram submetidos a este tormento para lhes lembrar seu lugar. A falaca era, em essência, uma linguagem de poder. Não precisava de sangue nem morte para impor obediência. Bastava o estalido seco da vara golpeando a carne e o silêncio absoluto que o seguia para lembrar a todos que o império não só dominava suas terras, mas também seus corpos. Se a falaca era o castigo cotidiano que mantinha a obediência em nível individual, a forca representava o ato público supremo de controle coletivo. No Império Otomano, enforcar não era simplesmente matar um criminoso. Era um teatro cuidadosamente orquestrado, um ritual político projetado para deixar cicatrizes na consciência do povo. Cada execução era um evento social, religioso e psicológico ao mesmo tempo, e seu impacto transcendia a própria morte. A preparação começava muito antes do dia final. As estruturas da forca eram erguidas nos lugares mais visíveis das cidades, praças centrais, entradas de mercados ou cruzamentos de estradas. Os cadafalsos eram projetados seguindo princípios arquitetônicos refinados durante séculos, com o objetivo de que fossem visíveis de grandes distâncias. A mensagem devia chegar a todos, inclusive a quem não presenciava o ato pessoalmente. A notícia de uma execução iminente percorria a cidade dias antes, enchendo o ar de medo e expectativa. O procedimento variava segundo o crime. Para delitos comuns, a morte chegava relativamente rápido, mas para os inimigos do Estado, rebeldes, conspiradores ou traidores políticos, o castigo era muito mais elaborado. Às vezes utilizavam-se ganchos ou estacas metálicas que eram inseridos em diferentes partes do corpo antes da suspensão, prolongando o sofrimento e transformando a execução em um espetáculo grotesco. O condenado, suspenso entre o céu e a terra, contorcia-se lentamente enquanto a multidão observava em silêncio. A psicologia de massas era uma parte essencial do processo. As autoridades colocavam guardas entre o público para controlar suas reações, prevenir distúrbios e observar rostos que pudessem denunciar simpatias perigosas. Em alguns casos, os corpos eram deixados pendurados por dias ou semanas, decompondo-se à vista de todos. O cheiro, a imagem e a lembrança se tornavam armas tão eficazes quanto a própria corda. Cada corpo balançando ao vento era um lembrete perpétuo. Ninguém escapava à justiça do sultão. A mutilação era muitas vezes um complemento da forca ou um castigo separado. Longe de ser um ato impulsivo, era uma política cuidadosamente regulamentada. O roubo podia custar uma mão. A reincidência, ambas. Em casos de rebelião, amputavam-se os pés para assegurar que o réu jamais voltaria a empunhar uma arma. Os médicos otomanos aperfeiçoaram técnicas para minimizar a perda de sangue e evitar infecções, não por compaixão, mas para assegurar que o castigado sobrevivesse e vivesse como advertência. Essas mutilações
tinham consequências que se estendiam muito além do indivíduo. O corpo do castigado tornava-se um símbolo ambulante do poder do Estado. Os amputados não eram escondidos. Eram-lhes atribuídas tarefas públicas que os mantinham à vista. Alguns limpavam ruas, outros serviam como porteiros em edifícios oficiais. Seus corpos incompletos falavam por si só. A justiça otomana não só castigava, marcava. Além disso, as consequências sociais e econômicas eram devastadoras. As famílias deviam cuidar de seus membros deficientes, gerando ressentimento e vergonha que serviam como camadas adicionais de castigo. A humilhação não terminava no cadafalso nem no centro cirúrgico. Continuava durante toda a vida do condenado e daqueles que o rodeavam. Assim, a forca e a mutilação não eram simples métodos punitivos. Eram instrumentos complexos de poder, projetados não só para eliminar ameaças, mas para moldar o comportamento coletivo através do medo, da humilhação e da lembrança. No Império Otomano, mesmo a morte era apenas o começo do castigo. Entre todos os castigos que o Império Otomano empregou para submeter, controlar e destruir, nenhum foi tão profundamente devastador quanto a emasculação. Este ato não só mutilava o corpo, destruía a própria essência do indivíduo dentro de uma sociedade profundamente patriarcal. Em um mundo onde a virilidade definia a honra, a posição social e o legado familiar. Arrebatar os órgãos sexuais de um homem era despojá-lo de sua identidade, de seu propósito e, em muitos casos, de sua razão para viver. Esse castigo era reservado para os crimes mais graves contra a ordem social e política: estupro, adultério com mulheres de status superior, traição, rebelião ou conspiração contra o sultão. Cada caso era examinado com detalhes. E a decisão de aplicar a emasculação não era tomada de ânimo leve. Sua função não era simplesmente castigar, mas apagar o indivíduo como figura masculina, transformá-lo em um símbolo de impotência e submissão permanente. O processo era tão meticuloso quanto cruel. Semanas antes da execução, o condenado era informado do destino que o aguardava. Essa antecipação era, em si mesma, uma forma de tortura. Ele sabia exatamente o que perderia: seu poder, sua virilidade, seu lugar na sociedade. Frequentemente, o terror psicológico levava os prisioneiros à loucura antes que a lâmina tocasse sua pele. Alguns tentavam suicídio, outros suplicavam pela morte como uma alternativa misericordiosa. O procedimento cirúrgico era realizado por médicos especializados, que, longe de mostrar compaixão, haviam aperfeiçoado técnicas para maximizar o trauma físico e assegurar a sobrevivência do paciente. A intenção era clara: o condenado devia viver com o peso de seu castigo durante décadas. Eram utilizadas ferramentas afiadas, projetadas para cortar com precisão, minimizando a perda de sangue e infecção. O corpo sobrevivia, mas a alma ficava destroçada. As consequências posteriores eram brutais. Os homens emasculados perdiam automaticamente seu status social e eram relegados às margens da sociedade. Muitos eram obrigados a servir como eunucos em palácios, templos ou instituições estatais, realizando tarefas domésticas ou administrativas sob vigilância constante. Sua presença não era casual. Cada eunuco visível era um lembrete vivo do poder absoluto do Estado e do preço de desafiá-lo. As implicações iam além do indivíduo. Em uma cultura onde a descendência era fundamental, a emasculação significava a extinção da linhagem. As famílias viam desaparecer suas esperanças de continuidade e, com elas, sua honra. As consequências econômicas também eram devastadoras. Sem filhos que herdassem propriedades ou sustentassem os pais na velhice, muitas famílias caíam na pobreza. O trauma psicológico era profundo e duradouro. Documentos médicos otomanos descrevem padrões comuns entre os emasculados: depressão crônica, isolamento social, perda de vontade, submissão absoluta à autoridade.
O castigo não terminava com o procedimento. Prolongava-se durante toda a vida do indivíduo, transformando-o em uma sombra obediente do homem que outrora foi. A emasculação representava o poder do Estado em sua forma mais impiedosa. Não se tratava de eliminar fisicamente um inimigo, mas de apagar sua identidade e convertê-lo em um lembrete perpétuo de que nenhum homem, não importa sua força ou status, podia desafiar o sultão e continuar sendo quem era. Era a destruição total do ser, o castigo mais pessoal e humilhante que um império podia infligir. De todos os castigos que o Império Otomano aperfeiçoou em seu longo reinado, nenhum foi tão temido, tão simbólico e tão profundamente aterrorizante quanto o empalamento. Não era simplesmente uma forma de executar. Era um espetáculo de horror absoluto. Um instrumento de terror projetado para quebrar a vontade de povos inteiros. Sua mera menção bastava para dissolver rebeliões antes que começassem, e sua visão transformava o desafio ao poder imperial em um pensamento impensável. O empalamento estava reservado para os crimes mais graves: traição reiterada, rebelião armada, conspiração contra o sultão, assassinato de funcionários imperiais ou sedição em larga escala. Era o castigo supremo, a sentença definitiva que o Estado aplicava quando queria enviar uma mensagem que perdurasse por gerações. Seu objetivo não era apenas eliminar o inimigo, mas transformá-lo em uma advertência viva e, posteriormente, em um monumento à obediência. O processo era tão prolongado e elaborado quanto espantoso. Os condenados eram informados semanas antes de seu destino, obrigados a ouvir descrições detalhadas do procedimento e a contemplar por dias o instrumento de sua morte. Essa tortura psicológica prévia era a parte essencial do castigo. A antecipação da dor era frequentemente mais devastadora que a própria dor. Muitos prisioneiros perdiam a razão antes que a execução fosse iniciada. O procedimento em si exigia uma precisão cirúrgica. Os carrascos, especialistas treinados por anos, sabiam exatamente como inserir a estaca para evitar danificar órgãos vitais e assim prolongar a agonia por horas ou até dias. A estaca, polida e lubrificada, era introduzida lentamente através do corpo, pelo reto, abdômen ou peito, dependendo do delito, e colocada de forma que o condenado permanecesse com vida o maior tempo possível. A vítima era então erguida em posição vertical, frequentemente sobre uma colina ou no centro de uma praça, para que todos pudessem ver seu sofrimento. O espetáculo era insuportável. Os gritos de dor ressoavam por dias enquanto o corpo deslizava lentamente pela estaca. Às vezes, o condenado sobrevivia 3 ou 4 dias, consciente a cada segundo de sua agonia. A morte chegava lentamente, não pela ferida, mas pelo esgotamento, pela febre ou pelo colapso dos órgãos internos. A localização do empalamento era escolhida com grande cuidado. Os corpos eram expostos em estradas principais, à entrada de cidades ou em frente a fortalezas rebeldes. A mensagem era simples e devastadora. Assim terminavam todos os inimigos do sultão. O corpo empalado não era retirado até que começasse a se decompor, e mesmo assim, os restos eram deixados pendurados por semanas como advertência. Até o conhecimento médico era utilizado para fins de crueldade. Os doutores aconselhavam os carrascos sobre a melhor colocação da estaca para assegurar que o condenado permanecesse consciente o maior tempo possível. Essa colaboração entre ciência e violência revela até que ponto a crueldade estava institucionalizada no coração do Estado. O empalamento representava o clímax do terror otomano. Era o lembrete supremo de que o poder imperial não tinha limites, que o Estado podia controlar não só a vida e a morte, mas o próprio processo de morrer. Para muitos, não havia castigo mais temido, nem espetáculo mais aterrorizante. E nessa combinação de dor extrema, humilhação pública e medo coletivo, residia a força mais escura do Império. Ao longo de 6 séculos, o Império Otomano não só construiu um vasto território e um legado cultural impressionante,
mas também um sistema de controle profundamente enraizado no medo. Cada castigo que exploramos, desde o arrancamento de olhos até o empalamento, não foi um ato isolado de crueldade, mas parte de uma trama cuidadosamente desenhada para manter a ordem, infundir obediência e perpetuar a autoridade absoluta do sultão. Esses métodos não eram excessos de violência improvisada, eram políticas de Estado, aperfeiçoadas com a mesma precisão com que se construíam mesquitas, administravam-se províncias ou travavam-se guerras. A mensagem por trás de cada pena era clara. O poder do Estado não tinha limites. Podia arrancar a visão de um homem para convertê-lo em símbolo do castigo eterno. Podia separar a cabeça dos ombros em um espetáculo projetado não só para matar, mas para humilhar. Podia golpear seus pés até que cada passo fosse um lembrete do preço da desobediência. Podia enforcá-lo, mutilá-lo ou despojá-lo de sua identidade masculina. E, se considerasse necessário, podia atravessá-lo lentamente com uma estaca, prolongando sua agonia para que sua morte se tornasse uma lição coletiva. Mas talvez o mais inquietante não seja a brutalidade em si, mas a lógica por trás dela. Essas práticas revelam uma verdade incômoda sobre a natureza do poder. Quando não encontra limites, a violência se converte em uma ferramenta administrativa tão necessária quanto a lei ou a diplomacia. No Império Otomano, o castigo não era simplesmente justiça. Era comunicação, era política, era estratégia. Era a forma como o Estado falava ao seu povo sem necessidade de palavras. Essa história também nos obriga a olhar além do passado. Embora hoje vivamos em sociedades com sistemas legais que se apresentam como mais humanos e civilizados, a essência do controle estatal continua profundamente ligada ao medo. As prisões, as execuções, as penas exemplares, até a vigilância massiva, são herdeiras daquela lógica. Não basta punir o culpado, é preciso enviar uma mensagem ao restante. E embora os métodos tenham mudado, o objetivo continua sendo o mesmo. A história desses castigos também levanta questões morais e filosóficas. Até onde pode ir um governo em nome da ordem? Quando a justiça deixa de ser um instrumento de proteção e se torna uma arma de dominação? E o mais perturbador, é possível que parte de nós ainda aceite, ou até aprove, a violência quando o poder a exerce em nome da segurança. Refletir sobre esses castigos não é um simples exercício histórico. É um espelho que nos obriga a questionar nossa própria relação com a autoridade, a obediência e a violência. Por trás de cada carrasco, houve uma multidão olhando, calando ou aprovando. Por trás de cada corpo torturado, houve uma sociedade que escolheu não intervir. Agora é sua vez. Depois de conhecer essa face obscura do poder, o que você pensa? A violência é uma ferramenta inevitável do Estado ou um abuso que jamais deveria ser justificado? Compartilhe seu ponto de vista nos comentários. Sua voz pode abrir um debate necessário sobre o poder, a justiça e os limites da humanidade.